Gente, sejam bem-vindos para mais uma live. Hoje a nossa convidada é a Paty Simões. Ela trabalhou com a minha mãe, ela é pedagoga e também é nutricionista. Então o papo vai ser super divertido e super legal. E a Paty trabalhou com a minha mãe, como eu falei, há uns 3, 4 anos atrás. E ela tem duas carreiras, né? Porque ela é formada tanto em pedagogia quanto em nutrição. Então vai ser super legal. E eu vou então mandando enquanto vocês vão chegando mensagem aqui pro pessoal entrar na live, tá bom? Já tem bastante gente me mandando mensagem. Então eu só envio o link da live e aí todo mundo entra e é mais fácil. Deixa eu mandando por aqui. Pronto. Ó, chegou a Tini, chegou a Paty já tá aqui, ó. Vou esperar só mais 5 minutinhos, que é o tempo que o pessoal vem entrando, e aí eu começo a live e já mando o convite pra Paty. A Tini também já tá aqui. Tô mandando aqui o link pro pessoal entrar, que aí fica mais fácil o acesso. Então, rapidinho. Que mais? Acho que eu mandei pra todo mundo. Tem bastante gente, então eu vou mandando aos poucos, porque senão fica uma loucura. Pronto, acho que foi. Já mandei então pro pessoal aqui pelo Instagram o link da live. Tine, minha produção, manda aí pro pessoal, que ela manda melhor do que eu. A live, que aí todo mundo vai entrando. Deixa eu ver. Vou encaminhar aqui. Tô olhando o note, tá, gente? Já lá, ela colocou, tô mandando já. E eu tô mandando pra algumas pessoas, porque a pessoa esquece. Aí, mais fácil pra poder eles lembrarem. Já são quase 19h05, então eu já mando o convite pra Paty e a gente vai começando a live. Deixa eu ver aqui. Já vou mandando pra Paty, que aí a gente começa a nossa live. Deixa eu pegar aqui. Antes, deixa eu abrir, né? Oiê, tudo bem? Oi, a câmera. Deixa eu ver aqui. Você tá me vendo? Eu tô te vendo. Deixa Mas eu pra ver. você não. Peraí. Será que é virando? Tentando virar a câmera. Calma aí, eu vou tirar então e mando de novo pra ver se deu algum erro. É, que estranho. Eu tava te vendo. Não sei se a câmera. Tu tá me ouvindo? Tô. Tá escuro. Mas você consegue me ver?
Consigo te ver de uma boa. Calma aí, então. Calma aí. Vou mandar de novo pra Paty, porque eu acho que ela não tava se vendo na live. Foi, tá se vendo? Tô te vendo, mas eu não estou me vendo. Quer tentar assim mesmo? Vamos, eu não sei se é meu celular. Pode ser o Caiu Instagram, um às vezes dá pouquinho, erro agora também. apareceu. Apareceu? Aham. Agora Ah, eu tô então tá me bom. vendo. Agora eu tô me vendo. Não sei se eu tô muito longe. Agora eu tô me Não, vendo. tá ótimo. Botei até um filtro. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui o celular para não ficar muito longe. Acho que deu, né? Deu. Foi, agora foi. Elas estão vendo as duas, elas estão falando aqui, ó. Ah, Tudo bem, legal. Paty? Tudo bom? Olha, tem uma colega aí já, Fabi. Fa Sempre é. Fausto, Tá todo é uma mundo. amiga. Que legal. E aí, Marcele, que legal esse projeto, hein? Poxa, Obrigada, queria. quando eu te conheci, tu tinha 14 anos. Foi em 2017 que a Jana, que a gente trabalhou juntas. Aí eu engravidei, tive Otávio em 2018, que foi teu aniversário de 15 anos, não foi? Foi. Foi, foi quando o Otávio nasceu, eu não pude ir. E aí depois eu não trabalhei mais com a Jana. Aí a gente foi para outros Foi. caminhos, né? E eu fiquei muito feliz com o convite, viu? Eu que agradeço, eu queria agradecer a oportunidade de você vir aqui conversar um pouco com a gente. O projeto tem um intuito de ajudar mesmo, porque esse é um processo muito difícil, né, de descobrimento profissional para os jovens. Então, você tem duas profissões, né, ser formada em duas profissões, o que é super legal. Então, vai ser super legal o nosso papo. Tá bom, vamos começar. Quando você disse duas profissões, as duas eu acho que se completam, porque a Sim, nutrição, você é uma educadora também. Então, são assim, eu sempre gostei de educação, e em um determinado momento da minha vida eu fui para nutrição, porque essa parte de cuidar do corpo, desde novinha eu sempre gostei muito. E aí eu fiz magistério, aí depois eu fui na faculdade, eu já estava na prefeitura, eu já tinha passado em concurso, eu passei muito novinha. Eu passei com 19 anos na prefeitura. E aí, quando eu estava na prefeitura, eu falei assim: ah, eu já entrei, na época não exigia pedagogia. Eu vou estudar nutrição e depois eu faço pedagogia. Foi o que eu fiz. E assim, eu acho que são duas profissões que se completam bastante. Pode não e parecer, eu mas queria que você falasse um pouquinho. E eu quero que você fale um pouquinho mesmo sobre esse descobrimento. Porque você falou, né? Você era bem novinha, você que eu gostava das duas áreas. Foi quando para eu você era esse processo? Quando eu era muito novinha, assim, eu lembro que na época era oitava série, né? Que agora é o nono ano. Então, na oitava série, eu comecei a engordar. E eu lembro que os menininhos da minha sala começavam a falar: Nossa, suas coxas tão gordas, você tá não sei o que lá. Aí comecei a perceber, foi na idade que eu comecei a perceber que o corpo me incomodava. E aí eu comecei a estudar um pouquinho mais de alimentação, que até então eu não percebia. E eu tenho um filho de 11 anos e ele hoje, ele nunca se preocupou com alimentação, mas hoje ele está super preocupado, bem antes de mim, porque eu comecei naquela época, acho que era com 14 anos. Que aí o corpo começou a me incomodar, eu comecei a estudar um pouquinho de alimentação. E aí é uma coisa que eu gosto, sempre gostei. Assim, depois da adolescência, né? Aí eu comecei a. Mas eu lembro que eu fazia umas dietas loucas, eu lembro que eu comia salsicha com alface, sabe? Uns negócios muito loucos, assim. Aí depois eu fiz o magistério, acabei o magistério com 19 anos, já entrei na prefeitura com 19 anos, e aí com 20 anos eu entrei na faculdade de nutrição. E assim, eu conciliava a aula que eu dava de manhã, minha faculdade era no período da tarde. E aí eu dava aula de manhã e estudava à tarde.
eu era super nova, assim, eu tinha muitos planos. Eu falava, ai, não, essa é a primeira de muitas faculdades que eu vou fazer. Então, e por ser funcionária pública, eu tinha, eu tinha uma segurança, né, que o meu salário ia cair. Então, eu pensei, vou fazer primeiro a nutrição, que é uma coisa que eu gosto, e depois vou fazer a pedagogia. E foi o que eu fiz. E aí eu trabalhei E anos e pode anos falar. como nutricionista. É que depois que o Otávio nasceu, eu fiquei mais nas redes sociais. Porque o Otávio nasceu, ele tomou muito tempo, né? Eu não fui mais mãe novinha, tal. Aí, mas agora eu pretendo voltar sim. E como foi para você o processo depois? Porque depois que a gente se forma, tem os lados positivos e negativos de qualquer carreira, porque qualquer profissão tem desafios. E como foi para você lidar com esses desafios, né? Os lados positivos e negativos durante essa carreira, né? Então, eu tive sorte. Eu tive muita sorte. Primeiro, porque eu gostava muito de nutrição. E quando eu me formei, oi Maria Emília, tô aqui. E quando eu me formei, eu já trabalhava na prefeitura e aí eu fui para o setor de merenda escolar da prefeitura. Eu fui lá, bati, na verdade não foi nem eu, uma amiga minha que trabalhava em creche, que nem sua mãe, falou assim: olha, Patrícia, você não quer ir lá conversar com a chefe da merenda? Porque lá não tem nutricionista, olha só. Eu me formei, tem 18 anos que eu sou formada. E há 18 anos atrás não tinha nutricionista na merenda escolar. E eu fui a primeira a trabalhar lá. E aí, assim, na época a gente começou um trabalho de formiguinha mesmo, que eu tinha acabado de me formar, e a gente foi vendo como colocar a nutrição, porque assim, merenda escolar já funcionava há muitos anos. Mas a parte de nutrição, que era aquela parte de orientação das cozinheiras, tudo, aí demorou um pouquinho, aí eu fiquei 9 anos lá. E paralelo a isso, eu dava aula de nutrição à noite e também eu trabalhava aos finais de semana no asilo. Então, para mim, eu tive muita sorte. Foi uma profissão assim que eu não demorei para arrumar emprego, mas também eu não arrumei emprego assim, com carteira assinada. A nutrição é uma faculdade onde a maioria das pessoas que vão trabalhar, elas vão trabalhar como autônomo. Então, você pode, por exemplo, atender numa clínica, pode atender, que nem eu trabalhei muito tempo em asilo, que não se chama asilo, chama. Eu falo asilo porque eu gosto de facilitar o entendimento, né? Mas, na verdade, por ser professora, né? Mas, na verdade, é instituição de longa permanência, o nome, é ILPI. E eu trabalhei 9 anos em ILPI, e aí sim, eu dei muita sorte, porque eu trabalhei bem rápido. E parei também quando eu quis. Quando eu engravidei, eu já estava quase parando mesmo, mas foi a hora que eu parei e pretendo retomar ainda. Mas assim, se falar, ai, nossa, quais são os problemas da nutrição? Eu acho que hoje os problemas maiores é quem pensa em trabalhar com CLT. Aí vai ter problema, vai ganhar pouco, mas se você tiver a mente aberta e pensar em ser empreendedor, em trabalhar, em ser autônomo, vai ter bastante emprego, porque tem muito emprego. Esses dias eu fiz um teste, eu cadastrei meu currículo nesses sites de currículo. E Uhum. aí eu coloquei que eu não tinha disponibilidade de horário, eu coloquei que eu só poderia trabalhar final de semana. E 3 pessoas me ligaram. Então, assim, tem emprego, né? Eu não quis nem saber o salário, porque na verdade foi só para saber como é que está o mercado, né? Porque eu pretendo voltar sim aos finais de semana, como eu trabalhei, porque dá para conciliar, ou até depois do horário da prefeitura, dependendo, por exemplo, numa clínica, se eu for atender, eu consigo trabalhar das 6 da tarde até umas 10 da noite, atendendo. Porque você não tem, eu não seria contratada por CLT, seria contratada como autônoma, né? E não é uma profissão muito difícil, a área é muito boa. Se você olhar o Instagram hoje, é uma área que tá, assim, é a segunda maior área do Instagram. A primeira maior área do Instagram é investimentos.
E a segunda é alimentação saudável, emagrecimento. E é uma área muito boa ainda. E olha que há 18 anos atrás era novidade, mas já era boa, né? E hoje ainda é, sim, uma área muito boa. E como vem se desenvolvendo o seu trabalho durante esse isolamento, né? Porque a pandemia foi algo que ninguém estava esperando. Eu acho que trouxe muitos desafios profissionais e até mesmo descobertas, né? Porque a gente começa a trabalhar um É. pouco melhor a rotina. E como foi para você esse processo de isolamento social? Então, no começo a gente ficou muito com medo, né? Foi um susto. Mas eu acho que agora quem não está na internet não tem noção da realidade. Como diz o dono da Microsoft, o Bill Gates, ou você está na internet ou você está fora da realidade, porque hoje todo mundo tem que estar na internet. Né? Na área da nutrição mesmo, tem muitas meninas que estão no primeiro, no segundo ano, produzindo conteúdo igual uma pessoa formada. Produzindo conteúdo de como ensinar a estudar, falando das matérias, produzindo assim, não só conteúdo, por exemplo, uma pessoa que quer saber sobre alimentação saudável também, mas para uma pessoa que está estudando, que nem você está fazendo, né? É, quem está na internet hoje, ela não está um passo à frente, ela está vivendo a realidade. Quem não está, está um passo atrás. Né? A pessoa fala, ai, não, nossa, quem fala na internet, essas pessoas estão na frente. Não estão, não. Elas estão ultrapassadas, não é? Você não concorda? Sim, Eu, concordo. educação, você vê, a educação hoje, ela se reinventou totalmente. Os alunos estão todos na internet. O professor, eu tenho professoras na escola de 60 anos que estão dando aula, estão fazendo reunião pelo Zoom, estão fazendo vídeo para o YouTube, pessoas assim, de 60 e poucos anos, e estão tirando de letra, sabe? Então, a internet hoje veio para ficar mesmo e a gente não precisa mais se adequar. Na verdade, assim, a gente já tem que já estar vivendo isso. A parte de, a gente precisa pensar, já passou. A gente tem que viver essa internet aí. E nas duas áreas, tanto aquela moça que eu dei o oi, a Maria Emília, olha só, ela é professora na rede, ela trabalha com crianças especiais que não conseguem frequentar a escola por conta de comorbidades. E ela trabalha na casa dessas crianças. E o trabalho dela é muito com tecnologias. E assim, a gente hoje, a nossa vida hoje vai girar em torno de tecnologias, não é? E isso vai muito para a próxima pergunta também, que é o marketing digital. Você está trabalhando um pouco agora no Instagram, você está sempre postando lá e é super legal. Então, você consegue trabalhar bem as duas profissões, né? Porque você tem que estar postando tanto nutrição quanto pedagogia. E a nutrição eu super acompanho, porque eu adoro comida também, alimentação saudável. Então, me fala um pouco sobre esse trabalho seu dentro da internet, agora dentro do Instagram. Eu vou começar desde o comecinho. Quando eu trabalhava com a nutrição na alimentação escolar, a gente tinha diversas realidades. A gente tinha aquela realidade daquela criança que queria levar o biscoito wafer para comer na merenda, e a gente tinha a realidade daquela criança que só comia aquilo durante o dia. E eu tento no Instagram mostrar que a alimentação saudável ela pode ser prática. Não existe nada errado. Existe realidades diferentes. Então, para aquela criança que só come arroz e feijão, na escola, não é errado aquilo, é a realidade dela. Então, quando eu trabalhava na merenda, tinha um movimento de alguns profissionais acharem, por exemplo, que uma criança que come arroz e feijão 9 horas da manhã, que isso era muito errado. Só que eram pessoas que não tinham noção da realidade, que na verdade aquela criança só vai comer aquilo. E não tem como, por exemplo, uma escola fornecer só comida, dar café da manhã, dar almoço, dar um lanche na hora da saída, porque não tem verba para isso, né?
E na época, a minha chefe, ela falava assim, ai, Patrícia, você é a única pessoa da tua área que tem noção da realidade. E eu vivia falando assim, quando tinha reuniões, o pessoal falava, não, porque merenda escolar tem que dar comida às 11 horas. E eu falava, não, a comida é o mais cedo possível, porque tem criança que não toma café da manhã, tem criança que não tem o que comer em casa, então chegou da comida. E assim, e as cozinheiras, que são as pessoas que estão dentro da escola mesmo, que conhecem, elas eram as que falavam isso, não, a criança chega com fome, eu tenho aluno que chega desmaiando. E essa minha chefe que eu tive, ela falava, ai, você é a única nutricionista que faltou na aula de falta de noção. Eu não lembro como é que ela falava, mas ela falava mais ou menos assim. E quando eu comecei a produzir conteúdo no Instagram, foi depois que o Otávio nasceu, eu sempre pensei muito nisso. Eu falei, nossa, a pessoa complica tanto, é tanta coisa complicada, sendo que assim, o mínimo que a gente precisa saber não se falam. Então eu tento, no dia a dia, mostrar que a alimentação pode ser saudável e pode ser prática. Você não precisa gastar horrores, né? Fazer uma lista de supermercados cheia de alimentos ali, cheio de ingredientes, que nem eu uso a hashtag alimentação saudável sem frescura, não é à toa, é porque eu acho que tem muita frescura, né? Ai, olha, arroz negro de não sei das quantas. Gente, é arroz. Pega o teu arrozinho branco e rala uma cenoura, coloca uma abobrinha, você está consumindo um arroz nutritivo. Ai, o arroz integral, ele tem mais fibra, mas quanto você vai comer daquela fibra? Então, eu tento passar isso. Tento facilitar. E quando eu fui para o Instagram, na verdade, foi porque eu demorei muito para perder peso quando o Otávio nasceu, porque eu já tinha 40 anos, né? 40 não, 38. E o Otávio nasceu até os 6 meses dele, eu não tinha perdido quase nada de peso. Eu ganhei 10 quilos na gravidez e ele nasceu, aí eu perdi 4 e fiquei com aqueles 6, que já estava um pouquinho mais acima do peso. E aí eu fui estudar um pouquinho mais, fui estudar sobre alimentação com baixo em carboidrato, que na verdade não é nem tão baixo assim. É que a gente come muito carboidrato em excesso, a gente come arroz junto com purê, junto com farofa, né? E o carboidrato acaba sendo em excesso, sendo que todos os legumes são fontes de carboidrato. E aí eu comecei a estudar um pouquinho mais, porque até então, lembra, eu trabalhava com idoso tem outra situação, o idoso perde muito peso, né? A pessoa, quando ela envelhece, e eu trabalhava com a maioria dos idosos, tinham Alzheimer. Então, o Alzheimer, ele é anorexígeno, então as pessoas emagreciam muito. E aí eu comecei a estudar, e aí eu comecei a fazer receitinhas, aí eu postava, e o pessoal curtia, comentava, e foi indo, então é hoje. Aí eu sempre posto. E é muito legal, porque eu recebi algumas perguntas, né? E uma pessoa comentou assim: ah, pede pra ela falar um pouco sobre o mito, né? Da comida saudável ser cara. Porque não é. Eu acredito que não. Eu não concordo com essa frase, porque eu acho que dá pra se alimentar de forma saudável de uma forma barata também. Porque existem Sim. muitos ingredientes. A gente foca muito naquelas coisas chiques, com nomes chiques. E aí as pessoas acham que é caro tudo, a alimentação saudável, quando não é, né? Aham. Olha, para você ter uma ideia, hoje eu estava na escola e aí a gente foi na feira comer um pastel, porque a alimentação saudável não é restritiva. É você saber comer, você saber que você pode comer de tudo, mas que você tem que fazer um equilíbrio daquilo, né? Então eu fui comer um pastel e eu tava com uma. Opa, peraí que o celular caiu. E eu tava com uma colega. E essa colega tem um coelho. E aí ela falou assim: olha, vamos dar uma olhada na cenoura, que eu quero comprar cenoura com a rama. E eu até falei para ela, nossa, essa rama aí refogada ficou uma delícia. E eles jogam fora aquilo, né? E aí ela comprou, era uma bacia, devia ter 10 cenouras com a rama por R$ 2. O que você compra com R$ 2 hoje, né? E assim,
A alimentação saudável é tudo aquilo que tem na feira. Nada que está nas prateleiras de mercado a gente tem necessidade de comer. Então a gente não tem necessidade de biscoito, de pães, aqueles monte de pães industrializados. A gente parou de comer o pãozinho francês porque o pão engorda. E aí foi para um alimento que está na prateleira do mercado que dura um mês. Então, o pão francês, o problema não é o pão francês. Se você comer ele, se você comer ele de uma forma moderada, né? Você vai comer um pão ali com um pouquinho de manteiga, com um queijo, esse não é o problema. Aí as pessoas vão no mercado, compram aquele pão integral, que ele fica um mês na prateleira. Ele tem tantas substâncias químicas ali para ele ficar, para manter ele teoricamente fresco, que na verdade é tanta química que não é fresco. E aí você coloca um peito de peru que não tem diferença nenhuma do presunto. Qual que é a diferença do peito de peru para o presunto? É que um é de ave e o outro é do porco, né? Mas é um embutido e acha que está comendo saudável e não está. E a alimentação saudável ela é muito fácil. É você comprar os alimentos que estão na feira, que são os legumes, as verduras, é a maior variedade de alimentos e uma fonte de proteína, que é o que a gente hoje, algumas pessoas nem estão usando mais e estão vivendo bem. Tem muitas pessoas indo para o lado mais vegetariano e estão vivendo super bem, não precisam nem de suplementação. Eu Como não como carne vermelha, então eu tive que aprender um pouco a substituição e eu aprendi muita coisa sobre alimentação saudável que eu nem sabia. Então é bem legal eu saber essa parte assim da proteína, dos cereais, como substituir, então é bem legal. É, então, as carnes, e também sobre as carnes, a gente consome carnes super caras, sendo que as carnes mais ricas em nutrientes, elas são baratas, por exemplo, um fígado, que você não come carne vermelha, então talvez você nem goste. Mas se a gente for parar. Eu gostava, eu comia. Oi? Eu comia antes, mas hoje eu não como mais, mas eu comia. Tu comia, né? Então, se a gente for parar para pensar, um fígado bovino, um músculo, que é uma carne magra, apesar dela ter uma cartilagem, é uma carne magra. O frango, não necessariamente você precisa consumir o peito, até o pé do frango numa sopa, numa canja, ele é super nutritivo. Quando eu trabalhava no asilo, a gente sempre pedia, eu sempre orientava as cozinheiras a colocar pés de frango na sopa, por conta da cartilagem, do colágeno para uma pessoa idosa era muito importante e é super barato. Hoje nem é mais consumido, você, dependendo do mercado que você vai, nem tem isso mais. E aí tem as proteínas vegetais, né? Que nem você tá buscando mais substituições, então a gente tem muita proteína vegetal, que são as leguminosas, que é o feijão, o grão de bico, a soja também, a ervilha, a lentilha. Aqui em casa, às vezes, as crianças não estão muito afim de comer feijão, eu faço um arroz e coloco uma ervilha no meio. Eu sempre tenho aquela ervilha congelada. E aí eu coloco uma ervilha no meio e eles comem. E tá nutritivo, tem proteína, e além de ser prático, né, para fazer. Porque você está cozinhando arroz, começou a secar aquela água, tu já coloca a ervilha congelada, ela só descongela ali e você tem uma alimentação nutritiva e rápida também. Porque hoje também a gente tem muito problema da falta de tempo, né? Ninguém tem mais tanto tempo assim para cozinhar como, não sei a sua avó, mas as minhas avós cozinhavam, ficavam um tempão, era o dia inteiro na cozinha fazendo as coisas. E hoje a gente não tem mais esse tempo. Você chega em casa, você quer comer o mais rápido possível, é a comida mais prática. Só que dá para ser prático com alimentação saudável. A gente tem que partir do princípio que hoje a gente precisa descascar mais alimentos do que desembalar. Então, os alimentos naturais, eles não vêm em embalagens. Eles vêm com casca, né? E alguns a gente consome até com casca.
E os alimentos que não são nutritivos, eles estão embalados. A lista de ingredientes é enorme. A maioria da lista dos ingredientes que estão na lista, você nem reconhece aquilo como alimento. Porque você pega lá um biscoito, tá lá, farinha, açúcar, farinha enriquecida com ferro, açúcar, gordura vegetal hidrogenada. Depois disso, você não reconhece mais nada. Tem mais 20 ingredientes que você não sabe mais nem o que é. Acidulante, antiumectante, blá, 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 corante, blá, 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 com vários números, vários não sei o que não são alimentos que o nosso corpo necessita. A gente não precisa deles. A gente precisa de frutas, de vegetais em gerais, né? Todos os vegetais. E os vegetais, eles são divididos em vários grupos. Então, tem gente que fala, eu detesto verdura. Os vegetais, eles são vários grupos. Eu não gosto de verdura, vai para outro, vai para o legume. Não gosto de legume. Então você vai comer tubérculo, mas sabe que tem que comer uma quantidade menor, né? Tubérculos são as batata, cará, inhame, batata doce, que são vegetais também. Só que, assim, eles são mais ricos em carboidrato, então o consumo é um pouquinho menor. E a gente tem que ter esse olhar para o alimento, né? Aprender a conhecer os alimentos e saber, olha, aqui eu posso chutar o balde, que nem comer alface, eu posso comer uma bacia de alface inteira, que vai me fazer bem, não vai me trazer nenhum prejuízo nutricional, diferente de outros alimentos. E outra coisa que também me perguntaram, que pediram pra mim de perguntar, foi sobre comer coisas gostosas, mas saudáveis. Porque muita gente também acha que comer saudável envolve só comer legumes, vegetais e, tipo, não tem a parte gostosa. E tem muitas receitas, hoje a gente vê a internet recheada de receitas. Eu queria que você falasse algumas dicas para comer de forma saudável, mas também gostosa. Os doces, né? Então, eu sempre tento nas minhas receitas colocar coisas saudáveis, que eu também eu sou uma formiga, eu gosto muito de doce. Mas eu sempre tento, assim, pensar naqueles ingredientes. Eu vou dar um exemplo. Eu tô com vontade, de comer um doce bem, sei lá, cheio de açúcar. Um suspiro. Vou dar um exemplo do suspiro. Um suspiro, se você parar para pensar, ele é um ovo que você adiciona açúcar nele. Então, assim, são dois ingredientes que não tem um monte de coisa ali, né? De vez em quando não tem problema. Outra receita legal vai fazer uma ganache com uma gordura boa, um creme de leite, ele é uma gordura boa, porque ele é só a gordura do leite. E aí você colocar um chocolate amargo naquele creme de leite, derreter e comer com uma fruta tipo morango. É uma sobremesa super gostosa. É uma sobremesa que não é tão ruim assim, porque você usou, o ingrediente lá que é o creme de leite, que é só a gordura do leite. O chocolate amargo, que a gente sabe que é cacau e pouquíssimo açúcar, e uma fruta. Então, a gente sempre tem que pensar nas receitas que tem poucos ingredientes. Mesmo que seja açúcar, quando você vai comer açúcar, você tem que saber que você tem que moderar, porque o excesso de açúcar faz mal para o corpo. Mas, assim, você sabe que tem poucos. Se você pensar numa receita que tenha poucos ingredientes, ela não vai trazer tanto prejuízo. Eu sempre brinco assim, entre comer, sei lá, um sorvete do mercado, que tem um monte de coisa lá, e fazer um pudim. Pensa no pudim. Leite condensado é um leite que ele foi adicionado açúcar e ele evaporou para ficar dentro daquela latinha e durar mais. Ovo e leite. É mais saudável você fazer um pudim de leite, comer uma quantidade pequena, aprender também a saciar e parar de comer. Então, você aprender a comer devagar. Porque o problema não é o doce. O problema é a quantidade, que a pessoa acaba exagerando, porque ela começa a comer muito e ela acaba exagerando. Então, assim, você pode comer de tudo, que nem hoje eu fui lá almoçar um pastel. Mas quantas vezes por semana eu almoço um pastel? Difícil. Fazia um tempão que eu não ia. Mas mesmo que fosse uma vez na semana, ia fazer parte da minha rotina, não é no meu dia a dia, eu não como isso. É a mesma coisa o doce.
Se você come doce todos os dias, você tem que aprender a maneirar a ver se você consegue também viver sem, porque às vezes você está até com o organismo, como dizem, viciado, que não chega a ser um vício igual de uma droga, apesar das pessoas falarem que sim, mas não, né? A gente nunca viu aí ninguém matando ninguém na rua porque queria um pudim, diferente de uma droga. Mas a gente tem que aprender a comer uma quantidade pequena e saciar, né? E não comer muito. Então, se você, por exemplo, você almoça bem e você tá com uma vontade de comer um sorvete, e você almoçou super bem, você está bem alimentada, e aí você vai tomar aquele sorvete. Você conseguir, vai consumir uma bola, duas bolas, qual o problema, né? Você está dentro de uma alimentação saudável também, você consumir um doce de vez em quando. Agora, digamos que fala, não, não vou almoçar não, porque eu estou com vontade de comer sorvete. Aí você pula a alimentação e come todas aquelas calorias em sorvete. E aí você come um alimento, você deixa de comer algo saudável porque você quer comer um sorvete, sei lá. E esse tipo de privação, quando você começa a se privar demais das coisas, você acaba gerando uma compulsão. Quando você vai comer um monte. Você vai comer um pote de sorvete junto com a caixa de chocolate. Então a gente tem que aprender a comer devagar, a aprender a hora que quando saciar parar, né? Saciou, para. No outro dia você come de novo, que nem uma caixa de bombom. Tem que aprender a comer de vez em quando, saber que a caixa vai estar ali, que não precisa comer tudo de uma vez, né? A caixa vai ficar ali. Você, depois que você aprender a comer assim, você não entra mais naquela compulsão de querer comer até acabar. Sim, eu comecei a minha alimentação saudável antes da quarentena, um pouquinho antes da quarentena, e eu consegui perder peso porque eu estava acima do peso. E eu comecei a buscar receitas, né, de alimentação saudável, e aí uma dica que falaram foi exatamente isso, que não adianta eu parar de comer tudo, porque quando eu for comer, eu não vou ter controle dessa alimentação, eu vou acabar exagerando. Então, não tem problema comer um docinho às vezes, porque às vezes as pessoas ficam também bitoladas, né? Porque elas acham que não nada pode, vou comer só isso, não posso comer nada. E não é bem assim, né? Tem outras opções, tem uma gama grande, né? Sim, a gente não pode. Tem gente que fala, eu sou 8 ou 80. Ou eu faço dieta ou não faço. Não pode ser assim, porque a alimentação é algo para a sua vida inteira. Então você tem que saber que você tem que aprender a controlar aquilo. Que se hoje você for numa festa aí, sei lá, comer um pouquinho a mais, no outro dia você volta para aquela sua alimentação correta, né? Se você fizer uma alimentação muito restritiva, além de perder peso muito rápido, o ganho de peso depois também é muito rápido se você não aprender a se alimentar. Isso tem vários estudos que falam isso. A pessoa faz uma dieta muito restritiva, que ela perde, sei lá, 10 quilos no mês, e depois, se ela não aprender a comer, primeiro que esse tipo de dieta não se sustenta, ninguém aguenta, né? Ficar, sei lá, tomando suco verde, por mais que seja saudável, eu vou tomar suco verde de manhã, aí de tarde, na hora do almoço, eu vou tomar uma sopa detox, aí de tarde eu vou tomar suco verde de noite e de noite outra sopa detox. Não se sustenta, por mais que esses alimentos, se a gente for olhar eles isolados, eles são saudáveis, por exemplo, se eu tomar um suco verde no meu café da manhã, e aí, bateu uma fome de manhã, eu comer umas castanhas. Na hora do almoço, eu comer um pratão de salada, junto com uma fonte de proteína e legumes. E pode ter o arrozinho, pode ter o feijão em pequenas quantidades, né? Não em excesso. Porque o brasileiro ele tem costume de encher o prato de arroz, jogar o feijão por cima e, se sobrar espaço, um tomatinho. Isso que é errado. A gente tem que aprender a comer bastante legumes e entender que o arroz e o feijão, eles fazem parte do prato, mas em pequenas quantidades, não em muitas. Apesar que, assim, se a pessoa gasta isso de energia, também não tem problema nenhum. Agora, se a pessoa quer perder peso, ela precisa ter controle disso, né? Porque, por exemplo, se a gente for falar para uma pessoa que tem um trabalho mais braçal, um trabalhador de uma indústria que ele use o trabalho mais braçal,
Você vai falar para ele que ele não vai consumir, que ele vai comer um prato de salada e 2 colheres de sopa de arroz e feijão? Claro que não, porque o organismo dele necessita de muito mais, ele gasta muito mais. Mas quem quer perder peso precisa ter um controle, mas não é que nem a gente estava conversando, nada muito restritivo, porque a partir do momento que você restringe demais, você gera depois uma compulsão muito maior. Então, e outra, a alimentação é para a vida inteira, não é algo que eu tenho que aprender hoje para emagrecer e depois que eu emagreci, eu volto a fazer tudo errado. É para o resto da vida. Tanto que eu acho que uma das falhas da educação no Brasil é não trabalhar isso desde a infância. Isso é muito trabalhado superficialmente. Quando eu vejo uma professora fazendo um vídeo, não, vídeo não, às vezes vídeo, né? Agora vídeo, mas, por exemplo, postava lá, olha, hoje foi o dia da culinária, danoninho, de leite condensado com creme de leite com suco Tang. Mas, gente, olha só a oportunidade de falar algo saudável e tá oferecendo algo que não é, né? E assim, isso tem que ser trabalhado desde a infância, porque quando a gente chega na idade adulta, a gente não tem nem noção de diferenciação de um nutriente de outro. Se a gente soubesse disso, que nem o meu filho, ele está no 5º ano e a escola dele está trabalhando muito, mesmo na pandemia, está trabalhando muito isso. E despertou nele essa vontade que eu não tive. Eu fui ter lá quando os menininhos começaram a achar que as minhas pernas estavam grossas, que começou a me incomodar, que eu não tinha não tinha despertado para isso, né, para essa alimentação saudável. Mas o meu filho, ele já despertou. Esses dias ele queria comprar uma máquina de waffle, que eu até estou postando direto as receitinhas dele. E aí a gente começou a conversar, porque a receita que ele gostou ia óleo de soja, ia farinha de trigo, ia muito açúcar. Aí eu falei, filho, vamos começar a substituir para ver se fica gostoso também. E aí ele começou a substituir, que nem eu comprei farinha de aveia, açúcar de coco, a gente usa, ao invés de óleo de soja, a gente usa óleo de coco, até quando é mais voltado para o salgadinho, coloca um pouquinho de azeite. E assim, você vê, ele tem 11 anos e as crianças, elas têm nessa idade, eles têm muita vontade de aprender. Então, a gente poderia aproveitar muito mais isso. A gente poderia ter uma população muito mais saudável se a gente usasse a escola para ensinar isso também. Até porque dá para fazer de uma forma dinâmica, né? Porque as crianças, elas adoram fazer as receitinhas desses dias. Só que é o que você falou, poderia ser usado de uma forma saudável, mas acaba sendo imposto coisas que não são saudáveis, leite condensado, danoninho, Tang. E é uma atividade dinâmica, né? Aprender a se alimentar de forma saudável. Ali, ó, tem um comentário. Se fosse desse jeito desde a infância, não teria tantos adultos obesos. Não mesmo. Eu sigo, eu não sei se você segue o Flávio Augusto, que ele é do Geração de Valor. Você segue ele? Sim. Esses dias, ele fez um comentário assim, perguntaram para ele, o que você acha que a educação no Brasil precisa melhorar? Porque ele não mora no Brasil, ele mora em outro país, mas ele é um bilionário brasileiro, que é um orgulho para a população brasileira, é uma pessoa que saiu do nada, virou um bilionário, e assim, é um bilionário que está dando dicas de graça para empreendedores na internet. E eu sigo ele porque eu gosto muito das dicas dele. E esses dias ele perguntaram para ele, o que você acha que a educação no Brasil precisa melhorar? E ele falou assim, 2 coisas que eu acho. Ai, meu Deus. 2 coisas que eu acho que o brasileiro precisava aprender na escola, que é sobre investimentos e sobre alimentação. Porque hoje a população é endividada, a população não guarda dinheiro, a população não pensa, né, em ter uma reserva de emergência. A gente viu na pandemia quantas empresas quebraram, porque as próprias empresas não têm noção de ter uma reserva de emergência, trabalhar para ter uma reserva de emergência. Até assim, como eu sigo muito ele, eu guardo várias dicas. E aí ele fala assim que às vezes o microempreendedor, quando ele começa a ganhar dinheiro, ao invés dele
ele investir na empresa e guardar dinheiro, ele compra um carrão para mostrar para o vizinho que ele está indo bem, muda de apartamento para mostrar que está indo bem. E assim, não é nosso pensar, né, em dinheiro. E aí ele falou da educação da alimentação. Eu falei, caramba, olha só, realmente é muito importante. Se a gente tem crianças que sabem se alimentar, que aprendem a se alimentar corretamente, a gente vai ter uma saúde menos inchada, né? Uma saúde não, um sistema de saúde menos inchado. A gente não vai usar tanto o sistema de saúde só quando estiver passando mal, a gente vai cuidar da própria alimentação. E eu achei muito legal, e é uma dica que eu sempre penso muito nisso. Quando eu dava aula, porque agora eu não estou dando mais aula, eu estou como coordenadora de escola, porque eu fiz um concurso para coordenadora. Mas quando eu dava aula, eu sempre trabalhava alimentação saudável. E era engraçado porque algumas colegas falavam assim: tu é louca, tu vai dar faca na mão dessas crianças para cortar a fruta. E os meus alunos eram terceiro ano. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, criança de terceiro ano tem que aprender a cortar a fruta. Você acha que a mamãe vai dar fruta cortadinha para eles? Né? Eles têm que aprender. Ou, que nem se é uma maçã, comer com a casca. Mas se é uma fruta, uma laranja, tem que aprender a descascar. Aí eu pegava a fruta que não tinha muita ponta, com aquelas facas, e brincava lá com eles, e eles descascavam a laranjinha daquele jeito, fazia salada de fruta, fazia salada mesmo, para não ficar só na salada de fruta. Uma vez eu fiz um sanduíche natural com as crianças, e o sanduíche era de atum, e um monte de coisa, e as crianças nunca nem tinham comido atum. E assim, eu sempre procurei trabalhar isso, e é uma coisa que faz parte do nosso currículo. Você pode colocar as aulas de educação, de alimentação, de receitinhas mesmo dentro da escola. E as crianças, quando elas são pequenas, é muito mais fácil ensinar isso. É que nem sobre. Eu tenho estudado muito sobre financeira, parte financeira, educação financeira, né? Educação financeira. Eu tenho estudado bastante por conta de ser funcionária pública, da gente não ter aumento, né? Então eu penso assim, não, gente, eu preciso guardar, porque uma hora que resolvem parar de pagar nosso salário, a gente tem que ter dinheiro guardado. Então eu tenho estudado bastante e são coisas que a gente precisa aprender, sim, precisa aprender na escola. E não adianta delegar para a família, sendo que a família não aprendeu. Então a gente dentro da escola, a gente pode trabalhar, sim, uma alimentação saudável, dá para trabalhar porque é fácil. E a gente ainda tem a merenda ajuda muito também, né? Porque a merenda ela é balanceada, ela tem fruta, ela tem verdura. Tem criança que come na merenda e só come verdura porque a tia da merenda faz de um jeito que ela gosta, ou porque a mãe não faz verdura e a criança come, porque na merenda ela come, mas em casa a mãe não faz. E isso é muito triste, né? Porque as famílias estão facilitando lá, faz uma comida menos nutritiva, mas menos nutritiva e trazendo um prejuízo para aquela criança. E não é um prejuízo só físico, porque a criança ela não vai ficar só gordinha. É um prejuízo cognitivo também, né? Porque os nossos neurônios, eles são formados de nutrientes, eles precisam de nutrientes para eles trabalharem lá, para eles realizarem a sinapse, para eles, né, se juntarem lá. E se não tiver nutrientes, as coisas não vão acontecer. E uma criança que está na escola, e que está na idade escolar, ela precisa estar bem nutrida. Tanto que hoje tem vários programas do governo para as crianças pequenas, né? Por exemplo, o ferro, o bebê até os 2 anos, o governo dá ferro para a criança, porque sabe que depois que a criança sai do peito, a mãe não vai pensar em colocar um alimento rico em ferro. Lógico que a gente tem situações que não tem mesmo, né? Qual que são os alimentos que mais têm fonte de ferro? São as carnes e os vegetais verdes escuros. Os vegetais verdes escuros, eles não têm tanta aceitação pelas crianças. É algo que tem que ser ensinado. Mas eu digo assim, por experiência própria, que é algo fácil de ensinar, porque o meu bebê tem 2 anos e ele come couve, ele come espinafre, ele come vegetais verdes escuros. E as carnes. E as carnes hoje a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso, né? Mas mesmo quem tem acesso, às vezes não oferece.
Então, o governo já sabendo disso, já orienta o ferro para as crianças, né? Pequenininha, até 2 anos. E eu E acho que a então, alimentação saudável é tudo, viu? e eu acho que isso é uma grande diferença também da rede pública para a rede particular, porque hoje a gente vê um plano de nutrição diferente para as escolas públicas, né? Eu acompanho a minha mãe no trabalho, então eu vejo tem uma gama maior, né? Eu acho que a apresentação do alimento também tem uma diferença, né? Porque na escola particular as mães elas vão facilitar o lanche, então o lanche vai ter uma bolacha, um todinho, então um refrigerante até às vezes de manhã. Então, eu acho que a alimentação pública também tem uma grande parte para contribuir com essas crianças, né? Porque tem uma nutrição. É. Quando eu estava na merenda, tinha uma discussão federal. Eu participava muito de congresso, tal, e tinha uma discussão federal de proibir isso dentro da escola. Então, tinha algumas pessoas que achavam que o certo era proibir, e eu fazia parte do outro lado, que eu acho que você tem que educar, não é só proibir. Porque proíbe ter refrigerante na cantina, mas se a criança quiser, ela vai levar. Não vai vender, mas ela vai levar. Ela leva até no squeeze, né? A Jana tá aí, a Jana. Lembrei até de uma coisa, né, Jana? Quem é que levava as coisas nas squeeze da escola? Melhor nem abafar. Melhor a gente abafar. Mas dentro da squeeze, a criança, ao invés de levar água, ela podia levar o refrigerante. Quem é que vai conferir? Você vai ficar cheirando squeeze por squeeze? Não. Então, se você não educar, o certo é partir para a educação, a proibição não é certa. Então, as escolas, a Jana lá, abafa, Jana. Deixa as squeezes dos adolescentes só tem coca, né, Jana? E aí, gente, o certo é você educar aquela criança, ela saber que ela pode tomar um refrigerante, mas que aquilo não tem que fazer parte do dia dela todo dia. De vez em quando, que ela for num evento, ela numa festa, tiver um refrigerante lá, ela pode tomar, mas ela tem que entender que aquilo também não faz bem para ela. Já na escola pública, a alimentação escolar, por lei, ela tem que ser balanceada, tem que ter vegetais, tem que ter fruta de sobremesa, mas por lei, né? Então, é uma coisa que é imposta, que também eu acho legal, porque na escola pública a gente tem é, crianças com necessidades maiores, né? Porque muitas não têm acesso a uma alimentação balanceada, né? Às vezes não tem nem acesso a uma alimentação todos os dias. Tanto que esses R$ 600 aí é uma forma de ajudar também. As crianças hoje elas estão recebendo até a merenda, ela está indo em forma de cesta básica para essas crianças que não têm condições, né? Porque a alimentação nas escolas, eu acho que a criança aprendendo, ela traz para dentro de casa também. Meu filho, ele aprendeu umas coisas na escola que ele trazia para dentro de casa. E ele falava, mãe, a tia falou que você é nutricionista, porque por anos também eu fui nutricionista do cardápio da escola dele, mas não sou mais. Mas ele falava, mãe, a tia falou que você é nutricionista, por isso que sua comida tem um monte de coisa assim, assim. Todo mundo leva lanche assim, só eu que levo o lanche de outro jeito. E às vezes ele não queria nem comer o lanche que eu mandava. Também depois eu dei uma relaxada também, que eu estava muito. Sabe, quando chega uma hora que a criança cresce, aí você também começa a fazer um jogo com uns combinados com ela. Olha, num dia você leva suco e no outro dia você leva. Não, refrigerante eu nunca mandei para a escola. Mas, por exemplo, eu sempre mandava fruta, ele comia ovinho cozido, ovinho de codorna cozido. Mas tinha dia que ele levava salgadinho também, né? Porque tem que ter o equilíbrio também. E eu também não quero meu filho na escola pedindo lá, porque eles vão pedir e vão trocar. Se a criança sabe, ela sabe que aquela alimentação saudável, ela não vai ficar de olho no que o colega levou, porque ele sabe que, olha, aquilo ali não é tão nutritivo, eu não quero. Por isso que é importante ensinar, é o fundamental, é ensinar a criança. É ensinar não a criança, é ensinar desde criança, né?
Porque depois a gente vai aprender pela dor, né? A gente vai aprender com raiva, a gente vai aprender na idade adulta com ódio. Quantos adultos hoje não têm uma alimentação totalmente infantilizada, né? O adulto que toma leite com Toddy, só consegue café da manhã é leite com Toddy, não consegue colocar uma fruta no café da manhã, bisnaguinha com requeijão, a pessoa tem 40 anos, está lá com aquela alimentação ainda bem infantil mesmo, né? Bem, bem de criança mesmo, né? Pobre em nutrientes. De criança não, né? A gente fala infantilizada, mas na verdade não deveria ser infantilizada, né? Sim. Bom, o nosso tempo tá acabando, passou super rápido. Tem só 3 minutinhos, então vou pedir para você dar dicas para quem quer seguir em carreira, né, na pedagogia e na nutrição, porque são dois ramos que você falou. Estão no mesmo caminho, então dá suas dicas para quem quer seguir carreira. Olha, eu acho que assim, uma pessoa na sua idade hoje, ela tem que se lançar na internet. Ela vai descobrir a área dela, mas que nem você está fazendo, você tem que se lançar na internet. Porque a internet hoje, ela é a nossa realidade. Então, se você gosta que nem de alimentação, começa a falar de alimentação, as pessoas trazem muito o assunto para a gente, né? Que nem você fez perguntas, abriu as perguntas. Quando eu abro perguntas, as pessoas trazem muitas ideias para falar. E a pedagogia, a escola está se reinventando. Então, também a pessoa tem que se jogar na internet, porque hoje o professor que não está na internet, que ele não tem uma linguagem voltada para o aluno, a mesma coisa também na minha área da nutrição, aquela nutricionista que fica falando de a parte toda técnica do alimento, quando ele entra no corpo, esquece, ninguém quer saber disso. A pessoa quer saber o que ela pode comer para melhorar, como é que aquilo pode ser feito o mais rápido possível, da forma mais barata. E na escola também. Voltando para a escola, o professor hoje, que ele não tem uma linguagem que ele não sabe falar com o aluno, né? Eu brinco até, esses dias eu estava brincando até com uma colega professora, eu falei assim, olha, tá em dúvida de como falar com o aluno adolescente? Assiste Felipe Neto fazer o quê? Você aprende lá a linguagem do aluno. Porque você olha a forma como a pessoa fala mais rápido, fala mais gesticulando, fala com meio da conversa, tem um monte de meme tirando sarro. E é uma forma de você atingir o aluno. Se você trabalhar como se trabalhava antigamente, esquece, você não vai atingir o aluno. Se você abrir uma lousa virtual, ficar escrevendo ali, mesma coisa na área da nutrição. Se eu chegar e falar, olha, não pode comer doce, não pode não sei o quê, 2 castanhas do Pará, o povo vai falar, nossa, essa daí é mais uma chata. Por isso que eu tento tá sempre facilitando a vida e mostrando que dentro de uma alimentação saudável tudo pode. Não existe nada proibido. Né? Não existe também alimento que é vilão, alimento que é do mal, não existe nada proibido. Existem escolhas. E quando a gente cresce, a gente precisa aprender a fazer as escolhas, né? E as crianças precisam ser orientadas para as melhores escolhas. Então é isso, Paty. Obrigada pelo papo, foi super gostoso. A gente nem viu o tempo passar. E eu queria te agradecer mais uma vez pela participação. A gente fala demais, ela a gente fala muito. 2 aquarianas juntas, né? Você com a Ariana junta não dá certo, fala demais. Tá Mas bom. eu queria te agradecer. Marcele. Obrigadão. Obrigada beijo, viu? Adorei fazer. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau para todo mundo.